Olá, bem-vindos à Vichy Soase. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o homem para quem a política portuguesa não tem segredos, o Miguel Viterbo Dias, e as não menos bem informadas Mariana Lima Cunha e Inês André Figueiredo. É este trio de portentosos oradores que me vai ajudar a explicar uma semana marcada inevitavelmente pelo regresso dos emocionantes, dos imperdíveis e seguramente inesquecíveis debates quinzenais. Há uma coisa que é uma grande diferença que nós temos para com o Partido Socialista e o Sr. Deputado em particular. É que nós vamos mesmo executar aquilo que estamos a dizer. O Sr. Primeiro-Ministro sabe que do que depende de mim concretiza-se. O que não depende, não sou eu que mando o jogo. O Sr. Deputado, de facto, fica numa posição muito difícil para reclamar deste Governo em 8 meses aquilo que não foi capaz de fazer em 8 anos. Digam-me uma. Não negociamos sobre coação, nem negociamos sobre instrumentalização. Há um problema de incompetência, claro, neste Governo. O Governo não deu instrução nenhuma a nenhum serviço. Nós não estamos a fazer nenhuma operação de cosmética. Tem também falta de competência. Nos debates quinzenais não há prolongamento. Quando perdemos no jogo, não usamos as interpelações à mesa para haver prolongamento. E antes de tudo isto, a semana arrancou com Pedro Santana Lopes a dar um ar da sua graça nas jornadas parlamentares do Chega para dizer que o seu coração só tem uma cor, laranja e verde. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Miguel Viterbo Dias, tenho de começar por ti. És, nesta mesa, a pessoa que gosta mais, seguramente, Isso é verdade. Da vida parlamentar portuguesa, para te servir uma sopa sem graça. Naturalmente para falar do debate quinzenal e de todas as suas dinâmicas, mas também para que possas aprofundar e responder a uma questão. O Governo perdeu ou não o estado de graça? Questão, deixa-me dizer, Miguel, questão, até vou aqui já ligar os microfones dos meus colegas de painel. Questão pertinente e nova também, deixa-me que lhe diga. Também temos semáforo na Vichy Soase. O Governo perdeu o estado de graça. O Governo agora tem que responder pelo que faz. A questão é, e utilizando uma ideia que foi muito veiculada até por um colega meu no debate quinzenal, este debate foi um bocadinho sui generis, a dinâmica foi um bocadinho atípica. Porque naquela tarde de quarta-feira que nós íamos tentar perceber a governação 2.0, o que é que era para lá do orçamento, de repente demos por nós e Hugo Soares está 1 hora a falar sobre a nomeação de um vice-presidente para a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, e quando nós procuramos recuperar o fio do país, notes agastado. Estamos enrolados naquela... E tu gostas da vida parlamentar, imagina questão. Se não gostasses, como é o meu caso, assumidamente, e assumo isto sem medo. Tu és um parlamentarista, sim, como sim, se sabe. Sim, com muito orgulho. Agora, ficar ali enrolado naquela questão durante um debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. E foi isso, foi um bocadinho atípico. A partir do PSD, o Pedro Nuno Santos teve, digamos, uma passadeira vermelha no sentido em que finalmente libertou-se do orçamento do Estado e pôde ser uma oposição sem problemas, e fê-lo, e foi a vários assuntos, distribuiu o jogo em várias áreas para tentar encostar o Governo às cordas, mas depois, a partir do segundo momento em que foi o Hugo Soares a pegar na palavra e em que, por norma, até podia aproveitar também, lá está, para estender uma passadeira e dar ao Governo a oportunidade para anunciar um conjunto de coisas, ficámos com a questão do turismo na saúde, foi a única, porque de resto andámos ali a falar de conluios que propriamente ninguém sabe explicar. E do Primeirão também. E Alexandre Leitão, que também, quer dizer, aquilo para conluio ainda tem muito que se diga, também não precisa de ir a jogo propriamente em tudo, porque aquilo foi uma alocução do Hugo Soares que foi um bocadinho, lá está, sui generis, e que o PS depois validou entrando no jogo. Mariana Lima Cunha, faço-te a mesma pergunta. Vimos um debate quinzenal ligeiramente diferente dos anteriores. Luís Montenegro muito autojustificativo, muito a falar do passado e da herança de António Costa, mas Pedro Nuno Santos também com outra ginga. Parece que de facto o fato de líder da oposição lhe serviu melhor desta vez.
Sim, acho que nós, como já falámos neste fórum várias vezes, Pedro Nuno Santos, pronto, passou os primeiros meses de liderança a ser o líder do PS que não queria ser, no sentido em que teve de viabilizar em vários momentos a governação do PSD, ou nomes como o do Presidente da Assembleia da República do PSD, que não era um bocadinho o oposto dos princípios daquilo em que ele acredita em termos do que deve ser um líder da oposição, e acho que ontem de facto fez o que tinha a fazer. E também foi isso que encostou, em alguns momentos, Luís Montenegro, explicações e justificações, algumas justificações um bocado imperceptíveis. Acho que Pedro Nuno Santos foi bastante eficaz quando pegou naquelas questões dos números e das contradições dos números. Foi sobretudo muito concreto, muito ao osso. Sim, ou seja, conseguiu provar um bocadinho por A mais B que há ali de facto várias... num governo em que se falava muito há uns meses, quando arrancou, de que havia muitos anúncios e muitos planos de ação, e agora é que vamos pôr isto a andar, era preciso de facto chegar aqui a algum ponto em que houvesse alguma verificação do que é que esses números, do que é que esses planos queriam dizer, e nesse sentido o estado de graça acaba porque, enfim, não é eterno esse momento em que o governo está lá para dizer que vai corrigir todos os males do governo anterior, e sobretudo eu acho que o que Soares e Luís Montenegro têm de parar de gastar a expressão vamos fazer, não conseguimos fazer em não sei quantos meses o que não fizeram em 8 anos, e vamos adaptando, não é? Em 8 meses, em 9 meses. Atenção, Carlos Moedas está a usar isso há 4 anos e pelos vistos está a resultar. Portanto, alerta, pode ser que dure 8 anos, só vai deixar de valer quando chegar ao mesmo tempo. Exato, portanto, quer dizer, aí o governo de facto até tinha uma outra novidade para dar no quinzenal, mas acho que não mostrou grande iniciativa, e Pedro Nuno Santos lá fez o que tinha a fazer e lá se libertou finalmente, depois de meses a agonizar no limbo orçamental para fazer o que tinha de fazer. E depois tivemos esse absurdo que foi o abuso das figuras regimentais. Parece-me já estamos a perder o país, da mesa Mariana. da Assembleia da República. Não, estou a criticar esse abuso, porque quer dizer, não só é um bocado, lá está, absurdo que as bancadas se entretenham com figuras regimentais em que a certa altura já não se estava a discutir nada em concreto, como depois ter o PS a dizer que a palavra conluio é uma acusação tão grave que se perde a honra das bancadas. Eu, por acaso, eu se calhar estou a imaginar coisas, mas eu tenho quase a certeza que a palavra conluio já foi usada diversas vezes, e precisamente para a situação em questão, que é se o PS e o Chega estão ou não juntos. Agora, acho que o PSD vai ter de fazer mais do que isso e vai ter de apostar em mais do que este filme das acusações de o PS e o Chega estarem a bloquear a governação já é um bocadinho velho. Acho. Faço, aliás, uma interpelação à mesa, é assim que se diz, não é, Miguel? Sim, Viterbo mas Dias? o Miguel Mas é que é o presidente. O Miguel é que é o presidente. Eu posso... Não, mas eu queria distribuir um documento com as Sabe declarações que era sobre a tua condução dos trabalhos. de Aníbal Cavaco Silva, a propósito da sua apresentação do seu mais recente livro, a dizer que culpar o governo anterior, para além do período de 6 meses, mostra incapacidade de primeiro-ministro. Portanto, Luís Montenegro, se calhar, deveria seguir o seu grande exemplo na política. Inês André Figueiredo, que estás aqui connosco e tão por falar em grandes exemplos de política. A verdade é que se há uma nota dominante do discurso, quer de Hugo Soares pelo PSD, quer de João Almeida pelo CDS, mas também de Luís Montenegro em representação do governo, foi a questão muito vincada da atenção que está a ser dada quer à imigração, quer à segurança, e também vimos André Ventura a fazer uma intervenção neste quinzenal um bocadinho estranha, lá está, estranha, sem grande capacidade de concretizar e sem grande capacidade de agarrar temas que o próprio explorava como ninguém no Parlamento conseguia explorar. Também já é um sintoma de que o ciclo pode estar a mudar para André Ventura? Estava um bocadinho perdido. Senti ali a uma certa altura que se percebeu que o Chega tinha um novo tema para juntar à lista das sensações de insegurança, neste caso aquilo a que chamou a epidemia da droga, mas a verdade é que, como dizias, quase deixou a discussão da imigração para ser feita entre o Governo e o PS. Não sei se não diria que esta não foi uma pequena vitória para o próprio Governo e para o PSD, que acabou por ter só de argumentar que estava tudo controlado, que estava tudo no radar do Governo, e que todos os temas são para serem discutidos politicamente e não apenas para serem cavalgados por partidos populistas, e isso deve ter... de facto, deve ter custado ali a Ventura, no sentido em que, como é que vai para um debate quinzenal e não tem propriamente, depois daquilo que António Leitão Amar disse, dos números já estarem a ser conhecidos sobre
a primeira bandeira do governo, digamos assim, a primeira medida do governo contra o combate à imigração ilegal, e não ter nada para dizer sobre isso. Eu não acredito que André Ventura vai deixar o tema, mas vamos aguardar. Também, já agora entrando aqui na brincadeira, o copy-paste também é só usá-lo pelas dezenas de projetos de lei que o Chega tem sobre isto. Um dia destes vamos receber outro de certeza. Muito bem, vamos servir então a segunda sopa laranja, para falar de Pedro Santana Lopes e Inês André Figueiredo. Tu que estiveste em Coimbra, uma cidade que nos diz muito a todos, muito. Em particular a mim, e também ao Miguel Viterbo Dias, já foste muito feliz em Coimbra, tanto quanto eu sei. Estiveste a acompanhar as jornadas parlamentares do Chega, viste de perto Pedro Santana Lopes, quase podias tocar em Pedro Santana Lopes. Podia tocar. Se assim o quisesses. Quando os jornalistas fazem aquela bolha e que não dá para andar senão em cima da pessoa, sim. Não vamos maçar os nossos ouvintes com os temas que foram discutidos nas jornadas parlamentares do Chega, porque também, tanto quanto eu sei, não foram assim tão aprofundados como isso. Mas para falar de Pedro Santana Lopes e também de André Ventura, que voltou a recuperar a hipótese de ser candidato nas próximas eleições presidenciais. Duas perguntas. O que é que achas que Pedro Santana Lopes quis fazer naquelas jornadas parlamentares do Chega, e se é para levar a sério esta suposta disponibilidade de André Ventura para entrar nas presidenciais? Em primeiro, sim, Santana Lopes fez questão de dizer que era um coração laranja aquele que estava no evento nas jornadas parlamentares do Chega, mas não foi um coração laranja que se tenha sentido propriamente fora de pé, quase que parecia um coração vermelho alaranjado. Santana Lopes não vai gostar desta cor porque fez questão de dizer que tem um coração verde juntamente com o laranja, mas creio que o mais importante é que deixou passar praticamente em branco a questão das presidenciais, apesar de ali uma pequena farpa a Marques Mendes sobre o facto de falar sobre o tema da corrupção, que ficou por ser explicada no meio da confusão de muitas perguntas. Mas no meio de tudo isto acabou por arranjar espaço para elogiar André Ventura e até quase para o colocar no mesmo patamar de Sá Carneiro, como tinha sido feito minutos antes por Rui Gomes da Silva, que também estava nessas jornadas parlamentares. Acima de tudo fez questão de normalizar tudo e de dizer que Ventura lidera uma força política que está, e vou citar, a suscitar imensa atenção. Ele até diz, tomei boa nota, exatamente, tomei boa nota do imenso interesse que tem, e comparou-se quando Augusto Santos Silva foi à rentrée do Bloco de Esquerda. Ele aí ninguém falou, como é o Chega, já toda a gente fala. Sobre a segunda parte da pergunta, temos falado muito sobre o facto de no Chega haver vários nomes que não concordam com a solução de apoio a Gouveia e Melo, principalmente por algumas posições, as tais questões centristas, o centrista pragmático, como ele dizia, não é? Há essas reservas, mas agora o próprio André Ventura assumiu que, voltou a dizer que até tem uma boa impressão de Gouveia e Melo, mas que não é uma posição absolutamente unânime dentro do partido. Com isto tudo, André Ventura... Dando, aliás, sequência a um texto que tu brilhantemente redigiste no não Observador. Colocaria o brilhantemente, mas que redigi, sim. Mas pronto, com isto tudo, André Ventura, que andou meses a dizer em entrevistas que era focado em ser primeiro-ministro e líder da oposição, acabou por dizer que se calhar está uma porta aberta para ser candidato. Teve piada porque André Ventura até disse a um certo momento, quer dizer, também não me fazia muito sentido eu avançar para as eleições presidenciais sem o apoio do meu partido, não é? Por isso acreditamos com certeza que se ele avançar... Acho que está livre desse. Devíamos criar um separador para a pé da Vichy porta, Soares, né? mas devíamos criar um separador para a Vichy Soares sempre que comentamos mudanças de opinião de André Ventura. Poderia ser um bom apontamento. Eu tinha de estar sempre a falar em cima daquele... Pois, não risco. Era quase como pôr um pi quando a Inês falava. Miguel Viterbo Dias, não sei se queres ser candidato presidencial, não te perguntei isto. Não tens tenho idade, é verdade. não tenho idade. Não tens idade. Falamos daqui Ninguém a tem 5 anos. Ficará para a próxima. Mas também só iria se as sondagens fossem boas. Não, eu acho que... Ou se fosse útil ao país. Atenção, Santana Lopes é daqueles políticos que, especialmente nós jornalistas, achamos piada porque ele segue o instinto, não é dos mais calculistas. Não se esconde. Exatamente.
Só que, quer dizer, começa a ser preciso definir-se, não é? Porque ele mesmo assim, ele tem uma sorte, é que ainda não começaram a falar de autárquicas, porque quando começarem a falar a sério de autárquicas... Aliás, é apontado com alguma insistência para Sintra. Sintra pode continuar na Figueira, naturalmente. Pode ou não ser candidato a Belém, depende das semanas. Mas por acaso também lhe perguntaram se ele gostava de ter o apoio do Chega se recandidatasse, por exemplo, à Figueira. E depois, no fim disto, o que vai ter alguma graça é que se calhar ele vai ganhar a Figueira novamente com uma grande maioria, depois de ter feito um caminho a dizer que gostava de ser candidato a tudo o resto à volta. Ele se calhar vai ter de decidir antes das autárquicas, não parece um bocado mal porque são ali uns meses, não é? Mariana Lima Cunha, não sei se queres dar uma colherada nesta sopa ou se avançamos para a nossa sopa final. Não tinha para dizer nada sobre presidenciais. Podemos avançar para a sopa final, os colegas já falaram tão bem. Até porque temos um ano, mais de um ano para falar sobre eleições presidenciais. Não, tenho uma como só temos um dia ao Congresso da PCP. Tenho uma sopa vermelha para falar, antecipar muito rapidamente e em linhas gerais o que será o próximo Congresso do PCP. Um congresso difícil para o partido, está numa situação um bocadinho delicada do ponto de vista eleitoral. O que te parece que vamos ter de novidades deste congresso? Desde logo há uma grande novidade que é o secretário-geral, dado que é o primeiro congresso de Paulo Raimundo, mas na verdade no conteúdo não se altera assim tanto, porque se nós, ou seja, não se altera assim tanto, não sei que estamos sempre a dizer que o PCP chega a congresso em situação difícil, e isso volta a ser verdade, por um lado internamente, porque há um apelo constante do partido a que haja uma renovação, a que haja mais jovens, mais mulheres, tanto no sentido dos membros do partido como dos membros do Comitê Central, por exemplo. Aí o PCP consegue fazer alguns ajustes, mas naturalmente nas filiações não. E com uma faixa de eleitorado e de militantes mais velha, natural, que haja até com falecimentos, cada vez uma dificuldade maior em compensar a falta de entradas novas no partido. E depois há as questões eleitorais que as dificuldades que o PCP já tinha e que continua a ter. Temos umas autárquicas no próximo ano que se antevêem, podem ser difíceis, claro que também podem representar alguma recuperação. O que nós neste momento sabemos são os riscos que o PCP corre nesse sentido. Tem 11 dos seus 19 presidentes de Câmara em fim de ciclo, tem várias autarquias em que sabe que o Chega, por exemplo, pode ser um risco, nomeadamente em comunidades, em autarquias que têm comunidades ciganas, por exemplo. Tem outras autarquias em que tem uma disputa clássica com o PS há anos, por exemplo, no distrito de Setúbal, e portanto há aqui esta disputa eleitoral que se segue. Depois ainda teremos as presidenciais, devido que saia uma posição já muito definida do Congresso sobre isso, mas será natural que também haja alguma conversa à volta da definição de um candidato do PCP que cada vez mais se afasta de convergências à esquerda, de candidatos partilhados e por aí fora. E, portanto, temos tanto em termos de desafios eleitorais externos, portanto, como desafios internos de composição do partido e da sua militância, dificuldades que Paulo Raimundo, logo que assumiu a liderança do PCP, disse que queria resolver. Lembro-me na altura ele até dizer, numa entrevista ao Avante, se não estou em erro, que não bastava ter tudo organizadinhas, as cotas e os avanços vendidos em dia, que era mesmo preciso o PCP estar mais ligado à população e fazer, enfim, uma campanha mais porta a porta, maior ligação nas empresas, os sindicatos, etc. Veremos se o PCP considera e avalia que deu algum resultado essas mudanças de estratégia que Paulo Raimundo queria impor. Aparentemente, pelo menos na composição da militância, não. Muito bem, e o Congresso do PCP acontecerá este fim de semana. O Observador, como sempre, acompanhará tudo ao minuto. A nossa primeira parte tem de ficar por aqui. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a Isaltino Moraes. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Temos connosco Isaltino Moraes, dispensa grandes apresentações. Bem-vindo de novo. Muito obrigado. Vamos falar sobre o tema do momento, as eleições presidenciais. O Almirante Gouveia Melo é a figura que aparece mais bem colocada nas sondagens. Também acha que pode ser o melhor nome para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa? Bom, respondendo diretamente, acho. Agora, acho porquê? Acho porque, repare, o Almirante Gouveia Melo faz-me recordar outros momentos da política portuguesa em que havia muitas indecisões. E recordo-me do Dr. Jorge Sampaio, que em 1985
era secretário-geral do Partido Socialista, e os generais que ele tinha não queriam ir para candidatos à Câmara de Lisboa. E ficou célebre aquela frase de que, pois, os generais não querem, vou eu. Qualquer coisa assim do género. E foi ele que candidatou à Câmara de Lisboa e ganhou. Depois, em 89, fez algo parecido. Em 89 não, em 95. Em 95 decidiu apresentar-se na reitoria da Universidade de Lisboa dizendo que sou candidato a Presidente da República. E foi. Ora, qual é o panorama que nós vemos agora? Primeiro, o professor Marcelo Rebelo de Sousa introduziu um estilo que foi muito simpático durante algum tempo, mas que agora parece estar um bocadinho a saturar as pessoas. E, portanto, cada vez mais as pessoas pensam numa alternativa, enfim, mais institucional do que aquela que o atual Presidente da República refere. Depois, está tudo a reparar, ouvir candidatos e dizer, bom, se as sondagens me forem favoráveis, eu candidato-me. Refere-se a Pedro Santana Lopes. Outros, não, refiro-me a todos, não é o único. Depois outros dizem, bom, quer dizer, se realmente eu verificar que há consenso e que a minha colaboração, a minha participação pode ser útil ao país, e se eu sentir que sou útil ao país, enfim, eu tomarei essa decisão, etc. E, portanto, nesta matéria não há propriamente timings, não é? Ora bem, aquilo que o Almirante já deu a saber é de que nenhum cidadão que é militar, uma vez deixando a atividade militar, é um cidadão como outro qualquer, portanto, com o pleno exercício dos seus direitos, não é? Era isso que lhe ia perguntar. Vê algum problema no facto de se tratar de um militar? Não vejo problema nenhum, porque nós vivemos numa sociedade, não vivemos numa sociedade democrática, consolidada, obviamente que não é perfeita, como todas as sociedades democráticas, mas digamos que temos liberdade, não temos igualdade ainda, não é? Mas vai-se construindo, há liberdade de expressão, há liberdade de reunião, há partidos políticos, há pluralismo e, portanto, não há cidadãos com capítulos de minúcio, não é? Os juízes também podem ser candidatos a Presidente da República, mas se saírem de juízes já podem candidatar-se, não é? Quer dizer, portanto, o que eu vislumbro aqui, a minha convicção é esta. Eu considero que o Almirante Gouveia Melo não só vai ser candidato, mas como ele vai ganhar as eleições muito folgadamente. E porquê? Porque, repare, primeiro surge como realmente independente. Não é uma emanação dos partidos. E neste caso concreto, repara, é essa mesma filosofia da Constituição. A eleição presidencial é uma eleição uninominal, que depende da vontade do próprio, e não estar a ser uma extensão do partido A ou do partido B. É claro que quanto mais, e não é por acaso, repare, que na nossa história anterior, normalmente a primeira eleição, os candidatos são muito, com frequência, apoiados pelos respectivos partidos, pela área política, etc., e depois, em função da sua consolidação, no segundo ato, já são apoiadas por uma margem mais abrangente. Lembre-se do próprio professor Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, do próprio professor Marcelo Rebelo de Sousa, quer dizer, portanto, esta é uma realidade. Ora, mas o que é que distingue o Almirante dos outros candidatos? É que eu acho que ele quer mesmo ser candidato e sente que vai cumprir uma missão. E tanto assim é, repare, que a área política que gosta de controlar, de ter os candidatos ligados ao partido A ou ao partido B, o que é que ouvimos agora no comentário político? Que afinal, quer dizer, deslumbraram-se com a participação do Almirante no Covid. Não é? Estava tudo deslumbrado com o Sr. Almirante porque fez um trabalho extraordinário e fez. Não é? E agora, curiosamente, porque o Almirante decide, eventualmente, ou decidirá candidatar-se a Presidente da República, já vem dizer, bom, ele não fez mais que a sua obrigação. E, portanto, qualquer outro faria o mesmo. Bem, a verdade é que nós vivemos no estádio de desenvolvimento em que vivemos e eu questiono-me apenas sobre isto. Imagino que era todos os portugueses fazerem a sua obrigação. Se todos cumprissem com as suas obrigações, nós éramos um país maravilhoso. Portanto, por outro lado, há ainda um aspecto fundamental. Por aquilo, eu não ouvi muito, mas ouvi algumas declarações durante o Covid, acho que o Almirante é um homem humanista.
é um homem humanista, claro que agora é criticado dizendo que não tem pensamento, pois, mas como é que não há terço não pode expressar, não é? Porque imagino que ele agora desatar e andar políticas, mesmo assim, porque diz que não tem uma diminuição. É criticado, não é? Que dizem que abusa da função militar, não é? Por qualquer gesto que ele tenha, não é? Agora imagino se ele começasse para aí a desatar a dar entrevistas, não é? Agora, eu estou convencido que realmente não só é um homem humanista, como do ponto de vista da sua, digamos, visão política, eu acho que ele tem uma visão para o país. Para o país que apresentará a seu tempo. Deixa-me só... Não me reparo, mas se situa muito na área... Olha, eu vou dizer, no lugar do presidente do PSD, eu apoiava. O PSD era uma grande jogada se realmente se antecipasse... Se apoiasse Gouveia e Melo. Mas deixa-me pegar nisso porque no passado travou algumas guerras políticas com Luís Marques Mendes, que é o putativo candidato presidencial apoiado pelo PSD. Acredita que tem condições para vencer estas eleições? Não tem. Aliás, eu devo dizer assim, eu tive algumas guerras com Marcos Mendes, quer dizer, ele é que teve umas guerras comigo, eu nunca lhe fiz guerra nenhuma. Mas eu não sou uma pessoa rancorosa e devo dizer, eu às vezes até dou comigo ouvir algumas aqueles sermões do domingo, às vezes até dou comigo a pensar assim, como é que eu concordo com o que ele está a dizer? Portanto, há muita coisa que o Dr. Marcos Mendes diz que eu concordo. Quer dizer, eu acho que ele teve, mesmo no comentário político, acho que teve uma evolução significativa e, portanto, eu não sou rancoroso nesse aspecto. Agora, o que parece é que o Dr. Marcos Mendes realmente não tem condições, quer dizer, não tem condições por várias razões. Olha, desde logo, porque não tem o apoio do próprio partido. Quer dizer, e portanto pode ter... Não, pode ter da nomenclatura, mas do partido não tem, porque, repara, os militantes são muito espontâneos. E aquela ida do Dr. Marcos Mendes ao Congresso foi recebida muito friamente. Quer dizer, noutras circunstâncias, provavelmente ele saía lá em apoteose. Ora bem, isso não aconteceu. Por outro lado, repara, basta para quem veja as suas intervenções todos os domingos, facilmente se percebe que a força anímica, o ânimo do Dr. Marcos Mendes caiu. De tal maneira que ele está a assumir discursos, como de resto sempre foi um bocadinho a tónica dele. Ele sempre assumiu temas muito oportunísticos e que vão de encontro àquilo que ele pensa ser a percepção dos cidadãos. Repara, a última intervenção que ele fez no domingo foi exclusivamente sobre corrupção. Portanto, dando a entender que o próximo Presidente da República tem que ser uma espécie de agente do combate à corrupção. Ora bem, toda a gente sabe quais são as competências do Presidente da República. Na realidade, o que o Dr. Marcos Mendes está a fazer é tentar radicalizar o discurso para apanhar, digamos, uma franja para ver se ainda consegue, enfim, penetrar em algum do eleitorado. Mas não tem hipótese, quer dizer, eu acho que... E isto não tem nada a ver com o que eu... Eu, neste momento, eu não tenho nenhuma animosidade com o Dr. Marcos Mendes. Absolutamente nada. É uma análise muito, muito objetiva e, portanto, acho que... Eu vou dizer, só havia duas pessoas que poderiam, na minha opinião, fazer frente já se está a antecipar, exatamente. Era isso que lhe ia perguntar. À direita, quem é que tem essa capacidade? Olha, à direita seria o Passos Coelho. Quer dizer, eu não estou a dar nenhuma novidade, toda a gente sabe isso. Acontece que o Dr. Passos Coelho, e eu compreendo, não quer ser Presidente da República, porque ele acha que ainda não esgotou a sua missão de homem providencial à frente do Governo da República. Mas não? Isso até faria o Exaltino Moraes mudar o apoio? Também passaria a apoiar Passos Coelho? Não, eu não mudaria por uma razão. Tenho uma grande admiração pelo Dr. Passos Coelho, mas acho que, como pessoa, como cidadão, mas acho que foi um mau Primeiro-Ministro. Porque, como Primeiro-Ministro, de facto, da Troika, ele queria ir além da Troika, basta ler o livro que escreveu antes. Eu sou um social-democrata. E na minha governação aqui no Conselho, a social-democracia está sempre presente. Criação de riqueza, distribuição da mesma, por quem precisa, igualdade de oportunidades, e é por isso que o acesso à universidade, por exemplo, em Oeiras, todos os jovens que terminam o 12º ano acedem à universidade com propinas pagas pela Câmara Municipal. Aí chama-se igualdade de oportunidades. E, portanto, apoio aos mais fragilizados, investimento na habitação. Agora vou começar a fazer habitação pública, habitação para a classe média, porque a lei dos solos foi alterada, e ainda bem, com o novo registro, dá a oportunidade de libertar terrenos rústicos para fazer habitação pública, e, portanto, eu sou um social-democrata. O Dr. Pedro Passos Coelho já foi mais social-democrata do que eu, nos tempos da juventude dele, mas depois, na Universidade de Lusíada, introduziu-lhe um chip no cérebro e ele virou para neoliberal.
não é? Um neoliberal acérrimo, não é? E, portanto, eu nunca poderia apoiar o Dr. Passos Coelho para Presidente da República. Ia falar de mais um nome, não ia, salvo erro. Ia falar no António Vitorino da parte do PS. Mais do que Mário Centeno. Portanto, o Passos Coelho, a aspiração dele, julgo eu, e se calhar chega lá, nunca se sabe, a Primeiro-Ministro outra vez, porque ele acha que tem um projeto para o país e, portanto, e tem, agora pode não ser, é o que me agrada. Agora, o António Vitorino, à esquerda, poderia ser aquele que mais galvanizaria a esquerda, não é? O Mário Centeno, enfim, é um homem tranquilo, mas não me parece que mobilize as pessoas, não é? Portanto, se o António Vitorino e o Passos Coelho não avançarem, eu acho que o Almirante tem condições de ganhar a primeira volta. Tem caminho aberto. Num curto comentário, que avaliação é que faz do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa? Eu tenho uma relação pessoal de muitos anos com o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Tivemos mesmo períodos de grande proximidade. Quando eu fui presidente da Distrital de Lisboa, ele era presidente da Assembleia. Fui aluno dele ainda na Faculdade de Direito de Lisboa. E, portanto, tenho realmente uma grande admiração por ele. Acho que o primeiro mandato, na sequência daquele ar hirto do professor Cavaco Silva, muito institucional, naturalmente que o Marcelo descomprimiu, digamos, retirou pressão ao ambiente político. Quer dizer, o último mandato do professor Cavaco Silva foi num mandato um bocado difícil, da minha opinião. E, portanto, o Marcelo realmente veio dar um ar mais fresco, não é? Acontece que o segundo mandato, na minha opinião, está-lhe a correr muito mal. E está-lhe a correr muito mal, não é tanto por causa de casos que tenham surgido, o problema das gêmeas ou situações dessas. Eu acho que ele isso ultrapassava bem. Eu acho que o problema é que, na altura, o professor Marcelo Rebelo de Sousa caiu na armadilha que ele próprio montou. Porque, repare, ele não se controla, quer dizer, fala por tudo e por nada, quer dizer, realmente ele acaba por ser desvalorizado pelas pessoas porque se pronuncia sobre tudo, quer dizer, na realidade ele mais parece um comentador do que Presidente da República. O Presidente da República tem que se resguardar, quer dizer, não pode, cada vez que sai à rua, o Marcelo entra pelas televisões todos os dias, quer dizer, temos um Presidente da República que todos os dias está presente nas televisões. Ora, isso desgasta, quer dizer, é natural e, portanto, de tanto falar, de vez em quando sai a asneira, não é? Quer dizer, e portanto, eu acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, na minha opinião, uma pessoa que gosta de ser amado, gosta de ser gostado, que as pessoas tenham por ele estima e que realmente das próprias sondagens, naturalmente, que ele gosta de ter sondagens elevadas de preço, mas eu acho que a coisa não está a correr bem. Portanto, olhando aqui para outro tema da atualidade, de algo que ainda não está totalmente, ainda não se percebeu totalmente o que é que aconteceu e que ainda está a ser investigado, porquê é que decidiu marcar presença no funeral de Odeiro Muniz e já agora se acha que outros políticos, por exemplo, até membros do governo, deviam ter seguido o exemplo? Acho que fiquei muito surpreendido. Quando no velório do funeral do Odeiro Muniz, realmente, a da altura, não vi. Acho que esteve lá um membro do Partido Comunista. Não me acordo quem foi, mas acho que esteve lá alguém, porque me disseram que alguém do Partido Comunista tinha estado lá, uma personalidade do Partido Comunista. Mas sentiu falta dos membros do governo? Não compreendi. Na realidade, nós temos políticas públicas da área social, da área da educação, nós temos salas de estudo, temos creches, temos centros de terceira idade, temos pavilhões esportivos, campos de futebol, há tudo. E, portanto, a grande maioria, vou dizer, a taxa de desemprego em Oeiras anda na ordem dos 13,5%. Portanto, há uma coesão social extraordinária, as pessoas nos bairros fazem uma vida normalíssima, naturalmente, uma vez por outra, pode haver alguma perturbação causada justamente pelo tráfico de droga. Temos aí 1 ou 2 bairros onde também há tráfico de droga. Mas consegue compreender que Luís Montenegro não se tenha deslocado ao terreno? Mas eu vou dizer no fundo porquê? Porque os políticos, a dada altura, aqueles que têm responsabilidades governamentais, quer dizer, o centro, não é? Quer dizer, seja o PS, seja o PSD, a dada altura ficam reféns dos extremos, da extrema esquerda e da extrema direita. E não assumem, eles dizem,
Está a haver uns mais seguridade, mais funções de segurança, não é? Outros dizem, não, mais políticas sociais. Os da esquerda dizem uma coisa, os da direita dizem outra. E quem está ao centro muitas vezes não sabe o que é que há de fazer. Não sabe o que é que há de fazer só por uma razão. Ignorância. Quer dizer, se de vez em quando se deslocassem lá aos bares, então o que é que acontece? Porquê é que não foram? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Porquê é que não estiveram presentes? Em linha daquilo que está a dizer, exatamente. Fez recentemente uma intervenção na SIC Notícias, que aliás foi muito elogiada à direita, mas sobretudo à esquerda, em que defendia a importância da educação enquanto base para resolver o presente e os futuros problemas nas zonas mais desfavorecidas. Em termos discursivos, o atual governo tem apostado mais no reforço da segurança, na lei, na ordem? É uma estratégia desajustada? Não, ainda não teve tempo. Eu acho que este governo, quer dizer, está assoberbado. Eu acho que este governo está assoberbado por reivindicações e eu, sinceramente, não estou a ver quando é que os ministros trabalham. É importante que os portugueses também se apercebam que se o ministro anda a resolver problemas de reivindicações todos os dias, as grandes questões... Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. De vez em quando surgem coisas interessantíssimas. Veja bem, em 2014, o governo do Passos Coelho aprovou uma lei, a famigerada Lei 31 de 2014. Foi uma desgraça para o país. Ninguém se apercebeu o que era essa lei. Aperceberam-se mais tarde. Porque, repara, em 2014 o governo dizia que havia especulação imobiliária e que as casas não se vendiam e por aí fora e tal. E vai uma lei para pôr os autarcas na ordem e deixarem de aprovar mais casas. Não é? Passado pouco tempo as casas duplicaram de preço, triplicaram de preço e depois, repara, mais uma vez a ignorância vem dizer o que faz subir as casas são os vistos gold, os alojamentos locais, a burocracia das câmaras. Mas ninguém falava que o terreno passou de 400 euros, isto aqui nesta região, não é? No caso de Oeiras, foi 400 euros o metro quadrado de potencial construtivo para 1.600 em 8 anos. Deixa-me perguntar-lhe, por causa só voltando aqui à questão da segurança, como falávamos da estratégia que o Governo pode ou não aplicar, aquela declaração que Luís Montenegro fez às 8 da noite em São Bento para fazer um balanço da Operação Portugal Seguro, fez-lhe sentido? Sim, mas eu chego aí, deixe-me só meio um minuto porque me interrompeu este raciocínio. Ora, o que acontece? Essa lei não foi revogada, continua em vigor. Mas na quinta-feira passada, o Governo aprovou uma alteração ao RGICT. É uma coisa ainda um bocado tímida, não é? Mas já permite às câmaras, por exemplo, desafetar terreno rústico para fazer habitação pública. Olha, eu nos anos 90 acabei com as barracas com o pé. E agora, com esta alteração à lei, é uma coisa simples, está a ver? Vou poder começar a construir casas para a classe média. Ora bem, ninguém falou nesta reforma, ou falam muito timidamente, não sei se está a ver. Ora, e isto tem muito a ver com a segurança também. Quer dizer, falámos na educação, mas a habitação, há desdobramentos a fazer, há zonas aqui em Lisboa que ainda estão cheias de barracas, muita barraca, não é? As pessoas pensavam que as barracas tinham acabado, não acabaram em alguns concelhos, noutros não acabaram. Portanto, a declaração do Primeiro-Ministro há dias, a propósito da segurança, eu compreendo a intenção dele. E acho que a intenção dele era boa, mas não conseguiu atingir o resultado que pretendia. Quer dizer, a interpretação que eu fiz é claro que há ali, o estarem ali os comandantes das polícias, provavelmente ele poderia ter feito aquela entrevista e se tivesse passado a palavra ao diretor da Judiciária, ao comandante da PSP, disse, digam lá como é que correram as operações. E eles falavam nessa situação, se calhar a coisa teria corrido melhor, não é? Mas na verdade eu acho que a intenção dele terá sido, é a leitura que eu faço, por um lado, mostrar que as polícias estavam unidas, porque um dos problemas em Portugal é o déficit de informação entre polícias. Portanto, cada polícia muitas vezes é uma espécie de quinta, não é? E, portanto, é preciso realmente unificar a informação e controlar realmente essa situação. A outra terá sido, os marginais que andam a criar estes distúrbios tenham cuidado porque a polícia nós agora tinham feito aquelas operações, não é? E, portanto, agora vamos ter uma intervenção mais ativa no caso de haver distúrbios dessa natureza, etc, etc. Bom, e portanto esta poderia ter sido a intenção dele. Agora, o que eu julgo é que foi muito pouco
aquilo que anunciar aqueles milhões lá para os carros e tal. Bom, 3 milhões comprou a Câmara Municipal há 3 ou 4 anos, aqui em Oeiras, em carros para a polícia. Não justificava uma declaração daquela seriedade. Sim, acho que realmente teria que ter dito um bocadinho mais, não é? Mas é tal ser, é o que eu digo. Mas repara, uma coisa é a intenção dele, não é? Outra coisa é a interpretação que a seguir realmente as pessoas fazem. Portanto, eu não me parece, como algumas leituras já foram feitas, que da parte do Governo havia ali uma espécie de manipulação das polícias, de instrumentalização das polícias. Bom, não parece que tenha sido essa a intenção. Mas há pouco dizia que o centro tem estado refém nestes temas dos partidos dos extremos. Os partidos tradicionais têm tido medo ou tiveram medo durante demasiado tempo de pegar no tema da segurança. E porquê? Exato, porque está a ver, o horizonte deles são 4 anos e portanto, tem receio. Quer dizer, na realidade, há pouco, eu no primeiro raciocínio, porque é que os políticos não foram, por exemplo, ao funeral ou ao velório do Odair Muniz? Porque tiveram medo de não ser bem recebidos, não sei se está a ver. Ora bem, e realmente, às vezes é de ter, porque há sempre provocadores. Não seriam os moradores do bairro que iriam receber mal, não sei se está a ver, mas há sempre provocadores, não é? E os governos, os ministros, os deputados, enfim, têm receio desses provocadores. A extrema-esquerda e a extrema-direita não têm receio de nada, não sei se está a ver, não é? Quer dizer, portanto, o problema aqui é que realmente há um politicamente correto, muitas vezes utilizado, imposto por extremos, e o centro fica refém de tudo isso. Portanto, ou seja, porquê? É preciso obra. Quer dizer, não é discurso, não sei se está a ver. É preciso, é obra. É preciso, por exemplo, olha, o caso da educação. Faz sentido que um menino chegue ao 5º ano e não sabe ler nem escrever? Eu há dias falei nisso, não é? Não sabe ler nem escrever. Portanto, se não sabe ler nem escrever, não pode passar. Mas então, vamos castigar os alunos e não passam? Não. O Governo tem que ter mecanismos. Por exemplo, na Câmara de Oeiras temos, não é? Salas de estudo para valorizar os meninos, para poderem ajudá-los a fazer os trabalhos. Deixa-me só perguntar-lhe, porque é um tema que também tem agitado aqui algumas autarquias. Temos visto alguma divisão no PS sobre como tratar determinados temas que têm a ver com isto, com segurança, a distribuição de apoios sociais. Autarcas como Ricardo Leão e Sónia Sanfona foram criticados ou incentivados por gente do próprio partido. Acha que esta tensão também é reflexo desta dificuldade em lidar com estes temas nos partidos do centro? Sim, é discutível. Olha, eu aqui não tenho esse problema, porque aqui toda a gente paga renda e quem não paga é despejado. Não é de agora, há muito tempo. Quer dizer, quem não paga renda é despejado. Nós aqui não temos problemas que venham para aí o extremismo a dizer que estamos a fazer um despejo. Está a ver o problema? Portanto, aqui há muito tempo que se cumpre a lei. Ora bem, o problema do Ricardo Leão, eu devo dizer que também foi um exagero, sinceramente, acho que também foi um exagero ele ter-se demitido da Federação, lá do Partido Socialista, mas é óbvio que tirar-lhe o tapete, não é? Quer dizer, mas na realidade, o Ricardo Leão, eu compreendo que ele pode não se ter expresso bem. Compreendo que naquela história de tirar a casa a quem tenha cometido crimes, acho que terá sido mal informado, quer dizer, porque na realidade isso não pode acontecer, quer dizer, pode-se retirar a casa se ela é mal utilizada, se é utilizada para prostituição, se é utilizada para tráfico de droga, se não é cuidada, tudo isso faz parte do regulamento de habitação e nessas circunstâncias podem ser despejadas, não é? Agora, não podem ser despejadas por cometer um crime que não tem nada a ver com a utilização da casa, não é? E ele devia ter sido aconselhado nisso. Agora, o ânimo do Ricardo Leão, eu compreendo, porque está a ver, ele chegou a uma Câmara que antes era liderada pelo Partido Comunista. E, portanto, nessa matéria, obviamente que o Partido Comunista deixava um bocado andar a questão das rendas, não é? E, portanto, não era rigoroso, não acompanhava, e ele chega ali e encontra para aí 20 ou 30 ou 40, já não sei bem, de incumprimento no pagamento de rendas. E, portanto, quis meter as coisas na ordem e, portanto, a dada altura, quer dizer, poderá ter caído ali no exagero, mas é um exagero verbal. Porque do ponto de vista da prática, acho que ele está a fazer bem. O caso lá da Alpiarça, eu pelo que vi na comunicação social, acho que também há ali alguma, como é que eu ia dizer, há ali algum desconhecimento da senhora Presidente da Câmara relativamente à matéria, porque, vamos lá ver, não é pelo facto de um pai ir buscar um filho de BMW à escola, não é? Que tem um sinal exterior de riqueza, porque o BMW pode ser velho, quer dizer, às vezes pode ser até sinal, há BMWs baratíssimos, não é? E, portanto, quer dizer, vamos lá ver, aí está, as câmaras têm que respeitar a lei.
Claro. E, portanto, o regulamento que diz, que fala sobre o apoio social às crianças, designadamente ao nível de refeitórios, de refeições e por aí fora, é muito claro, quer dizer, tem que se cumprir a lei, não é? Temos de avançar para o segundo segmento do nosso programa. O bloco carne ou peixe só pode escolher uma de duas opções. Eu sei que já veio à Vichy Soase, já passaram alguns anos, mas recordo-lhe que só pode escolher uma de duas opções. Vai perceber exatamente o intuito deste desafio. Venha daí a trilha. Com quem partilhava um bom arroz de lavagante? António Costa ou Luís Montenegro? Com os dois, tinha muito gosto. Com os dois, não posso fazer opção. Eu sou amigo dos dois, mas agora, como o Costa está longe, como o Costa está lá para Bruxelas, não tinha nenhum problema em partilhar com o Luís Montenegro. Teria muito gosto nisso. E a quem é que ofereciam pera manca branco? A Pedro Nuno Santos ou a André Ventura? Qualquer apreciador de vinho, não sei qual é o que aprecia, mas eu vou dizer o seguinte: estão a banalizar a situação, porque na realidade o Douro tem vinhos brancos muito melhores que o pera manca branco. E já agora, com quem é que gostava de fumar um charuto com IBA? José Manuel Okay. Durão. Com quem é que gostava de fumar um charuto com IBA? Exatamente. José Manuel Durão Barroso ou Pedro Passos Coelho? Não, com o Pedro Passos Coelho, porque, apesar de tudo, com o Pedro Passos Coelho, porque o Zé Manuel Durão Barroso é muito sem saborão, é muito ascético. Preferia o Passos Coelho, porque pelo menos com o Passos Coelho ainda tinha uma discussão acesa. A quem é que oferecia um avental? Luís Marques Mendes ou Paulo Portas? O quê? A quem é que oferecia um avental? Luís Marques Mendes ou Paulo Portas? Um avental. Eu não sei se, acho que nesse caso talvez ao Marques Mendes e não ao Paulo Portas, porque, segundo já me constou, o Paulo Portas parece não sabe cozinhar. Portanto, parece que é muito dependente nessa matéria. E o Marques Mendes, acho que já lhe ouvi qualquer coisa a dizer que gostava de confeccionar. E, portanto, na cozinha não há política, não sei se está a ver. Na cozinha estou bem com qualquer um. Muito bem, chegamos ao final da nossa entrevista, mas como é hábito, o nosso convidado pode escolher uma música. Que música é que nos traz e porquê? Olha, bem, a música, vocês estão a falar com o Presidente da Câmara de Beiras, não é? Perdão. E, portanto, eu não posso deixar, nesta altura, estamos no Natal, e eu não posso deixar de homenagear o César Batalha, grande maestro do Coro de Santa Mar de Oeiras. O Coro de Santa Mar de Oeiras que é, enfim, um ex-libris de Oeiras, um pouco por todo o país, e, portanto, a todos um bom Natal, parece-me que é a música adequada da autoria do César Batalha e cantada pelo Coro de Santa Mar de Oeiras. Isaltino Moraes, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soase. Foi um gosto tê-lo cá e também pela escolha da música, que não poderia ser mais adequada. Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir-nos sempre aqui na rádio e os nossos leitores podem também ler a entrevista que sairá no site do Observador. Até à próxima. Muito obrigado.